Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Renda Maior. Hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente do costume. Em vez de começarmos por falar das rentabilidades, das taxas, dos resultados, eu quero começar aqui por uma mecânica de acompanharmos um investimento de 50 euros e ver o caminho desse dinheiro. Para onde é que vai? Quem é que utiliza? Quando é que começa a contar os juros? Quem é que paga esses juros? Quando é que regressa ao capital? E, sobretudo, o que é que acontece se alguma coisa correr mal pelo caminho. Mas, antes de avançarmos, eu quero deixar tudo muito claro desde o primeiro minuto. Este vídeo é uma comunicação comercial com a MacLear, portanto, uma parceria paga que contém um link de referência. Se alguém se registrar e fizer um investimento, eu vou ganhar então, e poderei ganhar então, uma comissão referente ao programa de referidos que está disponível. Portanto, isto vai ser sempre algo que deve ser entendido exatamente dessa forma, está bem? Em relação ao empréstimo peer-to-peer, ao tipo de investimento que estamos a falar, envolve risco de perda parcial ao total do capital. Este conteúdo que eu estou aqui a fazer é exclusivamente educativo e não constitui aconselhamento financeiro. Eu não sou consultora financeira autorizada, não estou aqui para vos dizer onde é que devem investir. As decisões são sempre tomadas por cada pessoa e devem ser tomadas depois de analisarem os riscos e a vossa situação financeira, obviamente. Leiam sempre os avisos completos de risco que estão disponíveis no site da maclear.ch antes de investirem. Agora sim, vamos fazer aquilo que eu acho que muitas vezes falta fazer quando se fala de peer-to-peer, que é perceber exatamente o que é que estamos a fazer com o nosso dinheiro, não é? Portanto, é importante dizer e voltar a frisar muitas vezes nestes vídeos, quando alguém coloca dinheiro num depósito bancário, normalmente vai perceber a lógica por trás do depósito bancário. Vamos colocar o dinheiro numa instituição financeira, né? Nomeadamente um banco, existe uma determinada remuneração, existe um enquadramento bancário também específico, mas outras coisas acontecem em outros tipos de investimento. Quando compramos uma ação, também percebemos que estamos a comprar uma pequena participação de uma empresa e que depois o preço em si pode subir ou descer, não é? Portanto, estamos a falar aqui da Bolsa de Valores. No crowdlending, aqui a lógica é diferente. Não estamos a comprar parte da empresa, estamos a emprestar dinheiro a uma empresa através de uma plataforma. E é aqui que entra então a MacLear, ok? A MacLear AG é uma plataforma suíça de crowdlending, registrada então, não é um banco, não é uma entidade que utiliza o seu próprio dinheiro para conceder financiamentos, atua aqui como uma intermediária entre os investidores, que somos nós, colocando lá o dinheiro, e as empresas que procuram capital para se financiarem. A plataforma identifica e analisa empresas mutuárias e os respectivos projetos, trata da componente jurídica, acompanha os pagamentos, e, quando existe uma garantia associada, vai atuar também como um collateral agent, portanto, um agente que pode exercer determinados direitos sob a garantia em nome dos investidores. Mas existe aqui uma ideia que eu quero que fique bem clara. Quem empresta é o investidor e, portanto, quem suporta o risco económico do empréstimo é sempre o investidor, somos nós. Se a empresa que está a ser financiada não conseguir cumprir as suas obrigações, pode existir a perda total ou parcial do capital investido, ok? Portanto, isto não é um depósito bancário, estes investimentos não estão cobertos por um sistema de garantia de depósitos, como existe, por exemplo, também na maior parte dos países europeus, nomeadamente a União Europeia, e por isso, quando eu olho para uma taxa de juros num projeto, eu não começo por pensar quanto é que isto me vai pagar, ok? Nestas questões aqui relacionadas com peer-to-peer, começo por perguntar quem é esta empresa, porque é que esta empresa vai precisar de financiamento, durante quanto tempo, quais são as garantias que estão associadas ao empréstimo, que informação financeira existe, o que é que pode correr mal. Portanto, no caso da MacLear, permite então entrar num projeto a partir dos 50 euros, vamos pegar nos 50 euros como eu disse. A lógica do financiamento é a mesma, sejam 50, quer seja uma quantia superior, nada muda, não é? Portanto, aqui o facto é que, apesar do valor ser reduzido, não significa que o risco também seja reduzido, não é? Os riscos são os mesmos proporcionalmente ao montante investido. Portanto, se olharmos para o dinheiro e se formos, digamos, seguir o dinheiro, vamos imaginar que transferimos 50 euros para a conta da MacLear. O carregamento é normalmente feito através de uma transferência SEPA, portanto em euros, a partir de uma conta que tem que ser verificada. Estamos a falar de dinheiro, temos que saber aqui de onde é que vêm as suas proveniências e para onde é que vai. Enquanto esse dinheiro ainda não estiver investido, vai aparecer como saldo disponível na plataforma. Segundo a informação também fornecida pela mesma, vocês conseguem perceber que ela fica numa designada conta escrow, que é separada do dinheiro operacional da MacLear, e depois vocês vão à página, como faço e mostro quase todos os meses, escolher um projeto, e acho que este é o momento que é o mais importante em todo o processo aqui, porque é aqui que tens acesso à ficha do projeto, que a informação necessária está lá disponível para percebermos aquilo que está do outro lado, ok? E depois, lá é importante perceber o que é que se está a analisar, nomeadamente aqui
o montante pretendido pela empresa, o prazo do empréstimo, a taxa, qual é a periodicidade dos pagamentos, o tipo de garantia dada, o LTV, não é? O score de risco atribuído pela própria plataforma. Portanto, há muita coisa que podemos aqui também tentar perceber. O LTV, muito conhecido, chama-se Loan to Value. O termo pode parecer complicado, mas a lógica é bastante simples. Vamos então perceber aqui a relação entre o montante do empréstimo e a avaliação daquilo que foi dado como garantia por parte da empresa, ok? Se uma empresa pede 45 mil euros e os ativos que foram dados como garantia forem, de uma forma conservadora, 100 mil euros, nós temos um LTV de 45%, ok? Isto significa que existe uma margem entre o valor da dívida e a avaliação dos ativos. Atenção aqui também que o LTV baixo não significa capital garantido, significa apenas que existe uma determinada folga entre a dívida que está a ser pedida, não é? E a avaliação da garantia do que a empresa tem. Portanto, uma execução aqui pode até demorar muito tempo, pode envolver custos ativos, podem perder valor, a recuperação até pode ser só parcial e a avaliação utilizada nestes casos é normalmente um valor de liquidação, ou seja, procura refletir aquilo que poderia ser obtido numa eventual venda forçada e não simplesmente num preço normal do mercado. Depois, claro, associa-se o score de risco que é dado pela plataforma, a McClear vai atribuir aqui uma classificação interna aos seus projetos com base na análise que ela realiza. Não é, digamos assim, algo que nós podemos dizer que está ligado a uma agência internacional de risco, não significa que o projeto com determinado score esteja livre de incumprimento, simplesmente é para distinguir os projetos entre si dentro da plataforma. Outra coisa importante, obviamente, a taxa, aqui a referência indicada na McClear no site vocês podem ver até 15% ao ano, que não é garantida, isto é um teto, pode aparecer em projetos concretos, não é uma média, não é uma promessa de retorno, é uma taxa que pode ficar definida contratualmente para o prazo do empréstimo, mas obviamente que o pagamento depende sempre se a empresa vai cumprir ou não os seus pagamentos, ou seja, vai-se fixar uma taxa, mas não se garante o pagamento. Depois, vocês vão então escolher o projeto e vão então investir e, claro, enquanto o projeto está a recolher o financiamento, o dinheiro fica ali reservado. Depois os juros começam a contar a partir da data em que o projeto é efetivamente financiado com sucesso e não só quando o colocaram na plataforma, ok? Depois disso, os projetos com esta estrutura, normalmente os juros são pagos mensalmente e o capital principal é devolvido no final do prazo do empréstimo. Isto é muito importante para se perceber aqui a liquidez. Isto é, o capital não está simplesmente disponível todos os dias como estaria numa conta à ordem. Estará assim associado ao empréstimo durante um determinado prazo. Portanto, a McClear tem um mercado secundário, onde podem depois pôr a posição à venda, se assim quiserem, mas pode ser colocada à venda, mas não significa que exista sempre um comprador do outro lado, não é? O mercado secundário aumenta a possibilidade de liquidez, mas não é um botão imediato de levantamento. E depois, de acordo com algumas condições que existem na plataforma, existe uma comissão 2,5 sempre que se vende para também fazer aqui um redirecionamento desse dinheiro, por exemplo, para outras coisas como o Provision Fund. O carregamento e os levantamentos, vocês já sabem, do dinheiro na plataforma não tem comissões. Portanto, aqui pode haver custos por parte de alguns bancos, mas não tem nada a ver com a plataforma. A parte que eu considero agora mais importante, também vamos falar, é o que é que acontece quando uma empresa não paga, porque falar dos juros sem falar disto seria apenas mostrar aqui a parte de um lado da história, não é? Portanto, o principal risco num investimento é sempre o risco de incumprimento das empresas, do mutuário. Os pagamentos não são garantidos, não é? Como sabemos, e neste caso, segundo o funcionamento descrito pela McClear, existe aqui uns prazos. Portanto, quando está 3 dias de atraso no pagamento dos juros, a plataforma começa a acompanhar a situação e pode utilizar o tal fundo de provisão, não é? Que tem limites muito claros, para quem não sabe. Isto aqui é um fundo que está a garantir aqui pagamentos pontuais, não é um seguro, não garante capital e não existe para compensar todas as perdas que são resultantes do incumprimento. É realmente uma espécie de fundo de reserva, vamos dizer assim, que é financiado através destas taxas que acontecem nos projetos que são financiados e é mantido realmente uma conta separada, de acordo com eles, e destina-se a suavizar, vamos dizer desta forma, atrasos temporários nos pagamentos de juros. E está limitado à dimensão que houver naquele momento do dinheiro, não é? Se por acaso o problema aqui continuar, ao fim de 30 dias, a plataforma inicia uma fase de cobrança amigável, procurando negociar com a empresa, encontrar uma solução, eventualmente reestruturar o pagamento, acordos de pagamento, assim. Superiores a 60 dias, aí já começam com ações jurídicas e execução da garantia, e aí a McClear vai então atuar como tal collateral agent, né? O agente de colaterais que vai, em nome dos investidores, reclamar valores, executar garantias, recorrer a terceiros quando assim for necessário. Depois, os montantes que forem recuperados, isto é muito importante para percebermos o nosso dinheiro, onde é que está, são depois distribuídos pelos investidores proporcionalmente à participação que cada um tinha, não é? Aquilo que vocês colocariam dentro do financiamento em questão. Mas aqui, a execução de uma garantia é um processo jurídico, por isso
tal como em Portugal, lá fora também é igual, pode demorar, a recuperação pode ser só parcial, o valor efetivamente obtido pode ser inferior à avaliação inicial. Por isso eu digo novamente, é uma garantia, é um amortecedor de risco, mas não é uma recuperação integral, está bem? E depois também há a própria plataforma em si. Vamos dizer que a MacLear é membro da Organização Suíça de Autorregulação Polireg, não significa, neste caso, que tenha uma licença direta da FINMA, e opera com a sua supervisão, mas não significa que tenha a licença. Também não tem uma licença bancária, porque não é um banco, e não corresponde a uma licença europeia do CESP, que também é importante fazer aqui estas distinções para perceber onde é que temos o nosso dinheiro se investimos nesta plataforma. E segundo esta empresa, a MacLear, o dinheiro também fica investido numa conta separada, como eu disse, é referido, em caso de insolvência da própria plataforma. Portanto, os fundos dos investidores não têm um estatuto privilegiado ao abrigo da legislação suíça de insolvência, portanto, também existe risco da plataforma, isto é importante dizer. E como sabem, faço o meu investimento todos os meses, gosto de vos mostrar não só o resultado, mas também aqui o processo. E hoje, fazendo o investimento aqui através da MacLear, estão a ver apenas uma decisão pessoal minha. Como eu disse, não sou consultora financeira, não devem investir só porque investi, os meus resultados podem ser diferentes dos vossos e não devem ser copiados. A minha tolerância a risco, a minha carteira, a minha liquidez, os meus objetivos pessoais são totalmente diferentes, ok? Portanto, eu vou passar agora para o computador, eu vou investir, como faço todos os meses, eu tenho aqui alocado sempre 250 euros para um projeto. Desta vez vai ser então aqui o Beaumont Bohemia, que é da República Checa, e com certeza que vou fazer o investimento e vou-vos mostrar, contudo, é só mesmo para dar um exemplo, ok? Isto é uma empresa de recrutamento e seleção de pessoal para os setores da construção civil e industrial que está registrada na República Checa. É uma empresa que disponibiliza mão de obra qualificada para projetos em vários países da União Europeia e sabemos que há muita carência disso na União Europeia, portanto acredito no modelo de negócio, nomeadamente aqui na Alemanha, na Áustria e na própria República Checa, está bem? O modelo de negócio passa pelo recrutamento, mobilização, colocação dos profissionais qualificados, como por exemplo os soldadores, montadores de técnicos de estruturas, eletricistas, canalizadores e outros trabalhadores na área da construção, que depois são colocados em locais, conforme os clientes, não é? E é abrigo sobre a prestação de serviços. Portanto, estamos aqui, neste momento, numa empresa interessante, que tem aqui um BBB como score, portanto, em termos de risco, não é aquele que será o mais seguro apresentado pela empresa, de qualquer das formas. Vamos então passar para o meu computador e vou fazer os 250 euros de investimento mensal, como faço todos os meses. Por favor, não repliquem, portanto, cada um faça a sua devida análise, como deve ser, antes de investirem. Beaumont Bohemia, aqui está. Em termos de tempo, é um pouco mais alongado que aquilo que eu costumo investir, tem aqui 14 meses, a taxa de juros é 14,6 ao ano. Em termos de informação, vocês vão ter a informação toda relacionada com esta empresa. Aqui, por exemplo, a LTV que falamos, aqui está 120%, portanto aqui as garantias são menores. Tem um histórico de crédito 8 em 10, portanto vocês conseguem também depois perceber aqui qual é a descrição do projeto, ver também aqui toda a informação financeira que eles deixaram ficar, para depois também perceber se faz sentido ou não, está bem? Portanto, acho que é uma área muito interessante de expansão e por isso faço o meu investimento este mês. Em relação ao valor, vocês podiam colocar qualquer montante, eu coloquei 250, vocês podiam colocar os tais 50 que estamos aqui a falar no vídeo. Eu analiso normalmente a informação disponível na página do projeto, como eu disse, incluindo a atividade da empresa, a finalidade do financiamento, o prazo do empréstimo, vocês têm aqui também o score de risco, a estrutura de pagamentos, a informação financeira que está disponibilizada e as eventuais garantias que estamos aqui a falar também associadas ao empréstimo, não é? Não significa que eu vá considerar este projeto adequado para todos os investidores ou para todas as pessoas. Isto não vai eliminar nenhum risco, nem nos atrasos dos pagamentos, nem no incumprimento, nem na perda do capital. Eu apenas mostro isto porque eu também gosto de documentar aquilo que vou fazendo e também isto serve-me também para perceber aqui o que é que eu posso pôr como diversificado nas plataformas peer-to-peer e então quando eu mostro que estou a investir 250 euros, eu apenas estou a falar do meu próprio dinheiro. Não estou a dizer que este projeto é bom, não estou a dizer que o outro aqui ao lado é mau, não estou a dizer que alguém deve investir. O objetivo, obviamente, é mostrar aqui como estou a ler, digamos assim, algumas informações da empresa e vocês conseguem também perceber aqui por aquilo que é transmitido. Outra coisa aqui também que considero importante é não confundir um projeto com uma carteira. Ter vários projetos diferentes pode reduzir a concentração específica, mas não vai eliminar o risco, não é? 10 projetos muito semelhantes podem continuar a representar uma exposição bastante concentrada ao mesmo setor, país ou até mesmo ao tipo de empresa ou mutuário que estamos aqui a falar. Portanto, também aqui a própria plataforma tem um Auto-Invest, vocês também podem aceder. É uma ferramenta que também é interessante, definir previamente alguns critérios, montantes, prazos, tipo de projeto, o LTV, o score e depois automatizar, não é? Portanto, ajuda aqui na execução, mas também não elimina o risco.
Portanto, as regras são definidas pelo investidor e a responsabilidade continua do nosso lado. Existem também algumas regras operacionais que vale a pena aqui conhecer. Portanto, os fundos carregados na plataforma devem ser investidos no prazo de 30 dias. Para quê? Para que seja possível também aqui, quem tem o Auto-Invest e tudo, poder aqui gerir-se de melhor forma. Portanto, os pagamentos recebidos devem ser levantados no prazo de 60 dias ou reinvestidos no prazo de 30, né? Portanto, a própria plataforma vai emitir avisos antes desses prazos terminarem. Agora, vamos falar também aqui dos bónus, que muitas pessoas às vezes vão atrás das coisas simplesmente pelos bónus, e nem sempre é certo. Portanto, eu acho que não deve-se investir por causa do bónus, acima de tudo. Eu falo aqui desta parceria comercial que tem, portanto, existem estas condições que a MacLear oferece, tal bónus de boas-vindas de 15 euros, quando é efetuado o primeiro investimento desde os 50 euros. Depois, os 7 dias após registro, se não me engano, também há um cashback de 3% para novos investidores, portanto, está sempre sujeito às condições das campanhas e eu sugiro que leiam toda a informação nos links que estão na descrição e no próprio site. Mas, de qualquer das formas, eu quero simplesmente referir que o bónus normalmente são componentes promocionais, não são a razão para se investir, não alteram o risco do projeto e não transformam um investimento arriscado num investimento seguro, portanto, e podem até nem garantir qualquer retorno, ok? Os bónus são acreditados como um investimento separado no mesmo projeto e depois ficam sujeitos aos riscos desse projeto, portanto, não vai existir nenhuma urgência se vocês não se inscreverem. Consultem as condições, leiam tudo e depois percebam primeiro a mecânica e os riscos e só depois tomem as vossas próprias decisões. E antes de terminar, vamos falar aqui de um tema muito importante, que é os impostos. Não se esqueçam dos impostos. Os juros obtidos através deste tipo de plataforma podem ter implicações fiscais em Portugal. O enquadramento correto depende sempre da situação de cada pessoa e pode ser complexo, ok? Eu não vou dar instruções fiscais individuais neste vídeo, obviamente que não. Consultem sempre o contabilista certificado para perceberem como devem declarar corretamente os rendimentos de acordo com a vossa situação. Nomeadamente, se existe pagamento na plataforma, deve haver indicação no IRS. De qualquer das maneiras, quero terminar regressando também aqui à ideia inicial dos 50 euros, que num projeto de crowdlending existe sempre uma cadeia real por trás. O dinheiro sai da nossa conta, é direcionado para um financiamento empresarial, existe uma empresa real, existe um contrato, existe um calendário de pagamentos, existem os tais colaterais, existe uma taxa, existem mecanismos para tentar gerir os atrasos, mas existe sempre, como disse, o risco. E é exatamente isso que é para mim a literacia financeira, não é olhar para a percentagem aqui maior, é perceber primeiro a estrutura e depois perceber o risco e a liquidez. E só depois é que vamos olhar então para o potencial retorno. Se quiserem conhecer a MacLear e consultar todas estas condições, projetos, documentação e afins, e obviamente os bónus, vocês vão encontrar tudo aqui em baixo na descrição, no link que está, que já sabem que poderei ter também aqui referência e acesso à comissão realizada através dos investimentos que possam fazer. Portanto, é importante dizer isto. Também frisar que os empréstimos peer-to-peer têm sempre risco de capital e o conteúdo continua a ser educativo e informações no site maclear.ch. Se gostam deste tipo de vídeos mais esclarecedores que criam também alerta, eu vou-vos pedir então, por favor, que deixem ficar um gosto e subscrevam aqui o canal Renda Maior. Se ainda não o fizeram, por favor, também ativem as notificações para terem acesso aos novos vídeos. Quanto a mim, já sabem, eu vejo-vos no próximo vídeo.